Boa noite, meu povo. Tudo jóia? Vamos falar um pouquinho de energia renovável aqui, vamos ver. Meu nome é Thaís Tavares, eu trabalho na R1 Energia, eu sou analista lá na R1, então eu faço os orçamentos, as compras de materiais, então eu faço toda essa análise. Eu fiz engenharia civil na PUC, comecei gestão da informação na UFG e agora eu estou fazendo engenharia de produção na UFG, só isso. Então, assim, gabarito a gente não deu, mais ou menos. O povo foi corajoso, me pôs aqui para falar um pouquinho para vocês. Espero que vocês gostem. Fui campuseiro, sou campuseiro, adoro esse evento. E vamos falar um pouquinho o que é energia renovável, né? Energia renovável é energia que vem de recursos que não se esgotam. Pode ser no meio animal, da biomassa, eólica, geotérmica. Então é aquilo que não se esgota. Hoje a gente vive uma revolução muito grande e o mundo está mudando. Esperava-se antes que os carros elétricos fossem daqui 20 anos e hoje é uma realidade. Então, assim, hoje a gente vê que tudo está voltado para a inovação, a gente preocupa com o meio ambiente, a gente preocupa com as condições climáticas. E uma parte importante disso é a energia. Eu trouxe alguns exemplos de fontes energéticas para vocês. Energia eólica, energia dos mares, energia geotérmica, energia bioenergia, energia de biocombustíveis, energia fotovoltaica. E eu trouxe aqui um gráfico da matriz energética brasileira. A gente é agraciado de ter um potencial muito grande, hídrico, um país muito grande, que ele permite a gente ter hoje uma matriz energética focada em hídrica. É uma matriz muito boa, só que ela tem os seus problemas. Quando você fala de uma hidrelétrica, você acaba alagando uma área potencial muito grande. Então você acaba perdendo talvez uma área produtiva, uma área que você poderia desenvolver produzindo. A gente tem a vantagem também que a gente está localizado perto da linha do Equador, então sol tem muito. Os ventos, o nosso país é muito rico, mas a gente ainda gasta muito na questão do gás natural e do carvão mineral, que hoje a gente vê uma tendência à diminuição disso nos países de primeiro mundo, essa tendência de procurar outras fontes. A palestra hoje vai focar mais na energia fotovoltaica, porque é o que eu tenho conhecimento e é o que eu trabalho. Como é que funciona? Não sei se vocês sabem, mas a energia fotovoltaica funciona a partir de sistema que transforma a luz do sol diretamente em energia elétrica. E aí, para isso, a gente tem alguns tipos de sistemas que eu vou entrar mais a fundo. Mas ela hoje é uma matriz que se tornou viável. Porque até quando a gente fala há 5 anos atrás, era uma coisa de rico. Era uma matriz energética que era utopia. Hoje, com os processos produtivos, a matriz se torna uma opção viável, menos espaço também. Hoje eu tenho painéis de 550 que tem o mesmo tamanho de um de 200, de 350 lá no começo. Então, hoje a gente vê potencial, a gente tem cliente que a gente instalou em prédio, a gente foi lá, colocou no alto de um prédio para desenvolver a parte do condomínio do prédio, elevadores, essas coisas. Então, a gente tem esse potencial. O estado de Goiás, ele é um estado muito agraciado com energia fotovoltaica. Quando a gente fala de luz do sol, a gente tem que pensar na luz do sol ativa mesmo, o que vai gerar, o que tem um potencial para fim de cálculos. E aqui a gente está na média de 5,2, 5,3 horas por dia que a gente consegue gerar bem. Então, assim, tem estados que estão no 4, então são menos horas de produção.
E aí o sistema fotovoltaico funciona a partir de dois principais elementos. O painel solar, a placa mais conhecida, e o inversor. Por que a gente precisa do inversor? Porque o painel ele gera energia em corrente contínua. E aí a gente usa a energia elétrica que a gente usa é corrente alternada. Então a gente tem que converter isso para que não queime aparelho, para que funcione tudo dentro dos planos. Tem alguns aparelhos que a gente consegue trabalhar, ligar direto um painel solar nele e ligar na corrente contínua. Mas são coisas bem específicas mesmo, então a gente tem que fazer toda uma análise técnica antes disso. E assim, existem hoje basicamente 3 tipos de energia fotovoltaica, que é o sistema fotovoltaico conectado à rede, que é o on-grid, que é o comumente usado, o sistema fotovoltaico off-grid e o sistema híbrido. Eu vou focar agora nos 2 últimos, que é o sistema híbrido e o sistema off-grid. São sistemas que atualmente são muito caros. Eu tenho clientes que instalaram, eu tenho um cliente que ele instalou um sistema híbrido na fazenda dele, e aí ele instalou porque ele falou que não queria que os freezer dele ficasse desligado. Mas assim, é um sistema que ficou 3 vezes mais caro que um sistema on-grid. E tem um banco de baterias, que tem todo um cálculo que você tem que trocar. Se a gente usar uma bateria normal, uma bateria de chumbo, que é uma bateria estacionária, que é essa que está na foto aqui, ela, mais ou menos, a gente calcula que em 5 anos você tem que trocar todo o seu sistema de baterias. E o sistema de baterias é muito mais caro que o sistema fotovoltaico, sistema normal. Uma bateria dessa custa por volta de R$2.000 cada. Então, para mim abastecer alguma coisa, eu vou precisar no mínimo de 4 baterias dessa, no mínimo, para ligar a lâmpada da sua casa, só isso. Mas o sistema híbrido, eu creio que é o caminho. Eu sinto hoje que com o desenvolvimento dos carros elétricos, então a gente está desenvolvendo sistemas de baterias mais compensatórios e mais baratos. Hoje está muito focado em desenvolvimento de bateria. É uma parte que o mundo inteiro está pesquisando, é o sistema de bateria. Então, com o sistema de bateria bem desenvolvido, o caminho é que os próximos sistemas sejam mais híbridos. O sistema off-grid é o sistema totalmente desconectado à rede. Ele é indicado para fazenda, sistemas que realmente eu não tenho como levar energia. Mas aí entra novamente aquela questão que é muito oneroso, que o custo é muito alto, elevado ainda, por questão das baterias. Voltando normalmente no sistema solar híbrido, para explicar para vocês, o sistema híbrido ele funciona com mais de um tipo de energia, mais de um tipo de fonte. Ou seja, eu posso ter o painel solar, um grid normal, tenho o meu sistema de banco de baterias, aí eu vou recarregando o meu banco de baterias e vou consumindo no dia a dia. E vou injetando na rede também, então eu consigo mandar para a rede, eu consigo conectar a rede. Então, assim, descarregou as baterias, eu consigo puxar da rede, tem todo o sistema. E, igual, por exemplo, eu posso conectar um gerador, alguns inversores me permitem conectar gerador, então eu posso ter três fontes energéticas, às vezes um gerador, uma rede, um sistema fotovoltaico com as baterias. Então, assim, ele é um sistema que é multifacetado, hoje é um sistema muito moderno, mas ainda está em desenvolvimento, ainda está em análise, e ainda entra a questão do valor das baterias. Mas quando a gente fala de sistema solar híbrido e sistema solar off-grid, a gente entra numa outra questão também. Tudo é calculado a partir do que você usa, quantas horas de uso e o que você tem em casa. Por exemplo, às vezes num sistema híbrido, a pessoa, eu tenho um cliente que tem tanque de leite na fazenda agropecuarista. Para ele não pode ficar sem energia, porque senão ele perde a produção do leite. Então ele não ligou o resto da fazenda, porque ficaria muito caro. Ele ligou só o tanque de leite, que é aquilo que é o potencial, que é aquilo que a bateria precisa recarregar. Então essa também é a vantagem. Eu posso escolher algo específico
e direcionar a energia da minha bateria só para aquilo, uma rede separada só para aquilo, porque aquilo é um no break, né? Uma emergência. Agora eu vou falar sobre o sistema on-grid, que é o sistema mais comum e é o sistema que a gente trabalha hoje. 90%, 99% das empresas trabalham só com esse. Muitas empresas nem entram nos outros pela dificuldade de cálculo, pelo preço também. Então acaba que muita gente não entra nesse tipo de sistema. Como é que funciona, né? Durante o dia, a luz solar incide nos painéis, converte em energia elétrica de corrente contínua. Aí o inversorzinho lá vai transformar em corrente alternada. A corrente alternada, durante o dia, o que você vai consumindo, tudo que você tá gerando e você vai consumindo, vai ali dos próprios painéis. E o excedente a gente está jogando na rede elétrica. A rede elétrica, ela se torna o seu banco de baterias. Então, acabou a energia da Enel. O inversor, a gente fica sem energia também. O inversor desliga, é norma técnica, porque quem vai dar potencialmente, quem vai dar uma manutenção, pode sofrer um choque, alguma coisa, porque você está gerando energia. Você está gerando energia, injetando na rede, mas a rede está sem energia. Então, quem está dando manutenção tem os perigos também. Então, o excedente de energia ele gera e é injetado em distribuição e geração de créditos e pode ser utilizado até 60 meses. Você tem, por exemplo, eu tenho um apartamento, eu quero jogar energia, mas como é que eu vou pôr energia fotovoltaica se eu tenho um apartamento? Tem como? Tem. Às vezes você tem, por exemplo, uma fazenda, uma chácara, ou seu parente, minha mãe mora no interior, vou lá colocar no interior, vou colocar na casa dela e vou jogar esses créditos excedentes para minha casa, para meu apartamento, para meu indústria, tudo fica isso. Esses créditos, eles são consumidos nos locais primeiro e o resto vai jogar. A gente tem soluções que eu posso fazer, por exemplo, eu tenho um cliente que ele aluga o galpão, ele construiu o galpão e aí ele aluga o galpão. O que a gente faz? Eu coloquei 2 padrões para ele e aí eu tenho instalado um sistema fotovoltaico no galpão dele e só gera crédito, porque não é consumido. Então tudo vai para aquele medidor à parte. E aí o cliente dele que aluga o galpão, ele tem um outro medidor. Então eu consigo fazer esses meios de campo usando sempre a legislação ao nosso favor. Aqui eu tenho algumas fotos de instalações, de sistemas nossos. A troca do medidor, quando a gente faz uma instalação de usina fotovoltaica, a gente precisa homologar na Enel. E aí, nessa homologação, a gente coloca um medidor especial. Esse medidor, ele lê o que foi injetado e o que foi consumido. Então, tudo que sobra, a gente esse medidor ele vai lendo, e aí essa análise, no final do mês da fatura, vem abatendo e fazendo essa análise do que você consumiu à noite, fora o que você gerou. Eu trouxe aqui os 3 tipos de sistemas, alguns tipos de sistema on-grid, que a gente trabalha muito. Sistema on-grid com inversor normal, que é comumente utilizado, porque ele é o mais barato, só que ele tem algumas desvantagens. Uma das desvantagens dele é que ele lê toda a string ou todos os painéis como um só. Então, se dá sombra num, ou se sujou um painel, eu vou perder o potencial de todos os meus painéis, porque ele lê tudo como um só, ele não consegue identificar. E aí entram os problemas também. Por exemplo, pode ocorrer um dano ou alguma coisa na minha linha de transmissão, então você acaba ficando sem geração. Para casa, esse eu indico mais para empresas, algo do tipo, uma coisa mais comercial. Por quê? Porque para casa entra a questão também, existem normas técnicas de onde o inversor pode ser instalado. Então, às vezes, você pensa lá, você tem uma casa de condomínio, uma casa de luxo, e aí você vai pôr um trem na sua parede lá, você gastou dinheiro com arquiteto, com design, e vai pôr uma caixona no meio da sua sala, ou no meio... Não faz sentido.
Para isso a gente tem um microinversor. Ele é um pouco mais caro, oneroso, mas assim, depende do sistema. Porque tem sistemas que acabam ficando o preço do on-grid ali, que a gente faz um trabalho, e aí a gente consegue chegar muito próximo do on-grid. Ele é o microinversor é um sistema que fica debaixo das placas, então você vai instalar ele escondido ali no seu telhado, não vai descer nada para enfeiar a sua casa. E aí ele lê normalmente tem alguns, mas o mais comum usado ele lê 4 painéis. Então a cada 4 painéis a gente coloca um microinversor e vai conectando esses microinversores em série. O microinversor ele tem a vantagem de que ele consegue identificar como é que está cada painel, como é que está o seu sistema. Você não tem um prejuízo se der um problema em um sistema, em um painel. Então você não vai perder esse potencial energético. Sim, tem outras vantagens, mas eu acho que essa é sem dúvida, a que ganha. Essas duas são as que mais ganham. E tem um sistema SolarEdge. A SolarEdge desenvolveu um sistema que é mais ou menos o microinversor, o que ele faz. É um sistema com otimizador. O sistema com otimizador, ele é colocado um em cada painel, e nesse painel ele vai ler e vai conseguir fazer o que o microinversor faz. Vai conseguir ver o potencial, vai conseguir gerar, entender tudo, balancear. É um sistema... Tem um inversor normal, tem um inversor string, só que da SolarEdge, mas ele tem um otimizador que vai potencializar. Eu falo que é a Ferrari do energia solar. É aquele sistema que, se você tem dinheiro, realmente é incrível. Para onde que a gente indica mais o SolarEdge? Eu indico onde eu tenho muito problema de queda de telhados muito diferente, alguma coisa que pode dar uma sombra, um sistema que potencialmente pode ter percas energéticas, porque o sistema SolarEdge ele vai conseguir potencializar isso muito. Às vezes eu não tenho telhado suficiente e meu telhado tem sombra, alguma coisa do tipo, então eu vou pôr um SolarEdge para tentar colocar esse sistema para tentar gerar o suficiente para você, o que às vezes eu não conseguiria no string. Eu trouxe alguns dados só por curiosidade. Geração distribuída no ranking estadual, Goiás é o 6º. E a gente, igual eu falei, a gente tem muito potencial. A gente viu saltando do último ano para cá, eu vi Goiás cresceu muito, se desenvolveu muito, assim, subiu algumas posições nesse ranking. Mas e Goiás tem capacidade para isso. No ranking municipal, Goiânia é a 7ª, já. Então, assim, tá muito bom, já está desenvolvendo, mas tem um grande potencial para mais. E aí eu trouxe aqui só para entender mais ou menos. A geração distribuída é um sistema de 75 kW, de até 75 kW, e a minha geração acima de 75 e acima de 5 MB. A gente tem a geração centralizada, que é o quê? Eu criar um sistema para vender essa energia também para o Mercado Livre ou para o Sistema Nacional de Energia. Goiás é muito ruim nesse sistema. Outros estados são bem desenvolvidos. Na verdade, o Brasil é muito ruim em geração centralizada em fotovoltaica. Ainda não pegou, assim, por causa da nossa legislação. Mas, assim, vender energia para o governo não é fácil no Brasil. Então, a gente vê isso em outros lugares facilmente. Constroem usinas gigantescas na China, eles constroem usinas muito grandes e conseguem vender energia. A gente ainda está nesse processo, ainda é uma etapa que está em modos árduos, mas vai lá, a gente crê que vai chegar lá. E 97% a fração da potência instalada na microgeração e mini geração é distribuída, né? Então, assim, só 3% que está na centralizada, é muito pouco ainda para isso. Aqui eu trouxe uma parte do meu orçamento, só para mais ou menos
vocês entenderem. O valor do quilowatt bruto hoje é 0,9... Não, aliás, bruto não. Mais ou menos 0,965. Só que aí entra bandeira tarifária, iluminação pública. Eu não estou considerando isso. Na hora que você vai pegar a sua conta de energia mesmo, você vai para 1,20, 1,30, depende muito do estado. Então, assim, hoje está muito caro pagar energia. E, historicamente, há 10 anos isso, 10 anos a gente vem acompanhando por volta de 10 a 20% o aumento anual. E não é o aumento de um valor fixo, é juro composto. Todo ano aumenta 10, aumenta 10, aumenta... Quando que a energia vai parar? Onde que vai chegar? E aí, quando você instala um sistema fotovoltaico, normalmente meus clientes preferem financiamento. Então ele vai pagar uma parcela fixa. Às vezes ele está pagando um pouco a mais, mas é o que eu falo para ele. Daqui 2, 3 anos, talvez você estaria pagando muito mais. Você está comprando o seu. Você não está alugando. Porque hoje você aluga energia. Você não tem energia. Você aluga da Enel ou de qualquer empresa. Você só aluga, não é sua. Quando você coloca um sistema fotovoltaico, é seu. É igual a casa própria. É o sonho, né? E aí, eu falo que quando você coloca a energia fotovoltaica, depois você paga ele, o que você faria com o seu dinheiro? Aqui, caso 530. O que dá para fazer com 530 reais todo mês na sua conta? E aí pensa 10 mil, 8, 20. O que você faz com isso todo mês? Eu tenho um cliente. Hoje em dia existem muitos bancos. Os bancos estão muito focados em financiar a energia solar. Hoje é fácil de conseguir financiamento para energia solar. Tem fintechs que fazem. Então, assim, tem opção hoje no mercado. A gente tem, por exemplo, um cliente que tem um bom nome. Ele pagava 10 mil reais de energia na empresa dele. O financiamento dele ficou 8. Ele já ganhou 2 mil no próprio financiamento. E em 5 anos ele vai ganhar uns 10. Peraí. Essa conta bate, essa conta está fechando. Há casos e casos que fica muito caro. E aí o payback vai para 8 anos pagando à vista. Então, assim, é um cliente que só se ele quiser muito, às vezes eu falo para ele, olha, no seu caso, você tem certeza? Porque, assim, um cliente que paga muito pouco, na conta de energia nossa, tem uma tarifa básica. Então, eu não consigo tirar essa tarifa básica. Você vai, mesmo que você instale energia fotovoltaica, você tem que pagar iluminação pública e, se é monofásico, você tem que pagar os 30 kW contratado, se é bifásico, os 50 e se é trifásico, 100. Então, isso eu não consigo tirar do meu cliente. Ele ainda tem esse custo fixo, mas é um custo fixo bem menor. E eu falo assim, às vezes o cliente chega para mim e fala assim, mas a energia fotovoltaica é muito cara. Mas aí eu estou provando para ele que o financiamento dele, ele está comprando algo, ele está pagando por algo que é seu, e que depois disso ele vai ter 1.001 utilidades. E aí, às vezes, igual, por exemplo, a gente vai para o financiamento. Se o cliente não tem um bom nome, aí às vezes fica mais caro e tudo mais. Mas eu falo para ele, eu estou vendendo energia solar, não estou vendendo dinheiro. Comprar dinheiro é muito caro, esse eu ainda não achei a solução. A solução energética eu arrumei, mas comprar dinheiro ainda a gente não conseguiu. E assim, acho que é isso, não mais. Ficou alguma dúvida, vocês querem fazer alguma pergunta? Estou à disposição. Tem meu WhatsApp aqui, se vocês quiserem conectar aí, fico à disposição para tirar qualquer dúvida para vocês. Espero que tenham gostado da palestra e se tiverem perguntas, alguma coisa, fico à disposição.